Israel sai do Egito e Moisés não atravessa o Mar Vermelho. Olha só. Israel não atravessou o Mar Vermelho. Porque é uma afirmação polêmica, Shemuel, garantir que ele não atravessou o Mar Vermelho, mas eu já ouvi falar a respeito disso mesmo. Sim, nós temos que considerar que, primeiramente, Moshe pediu ao faraó: nos dê 3 dias e nós vamos oferecer um culto no deserto. Mas quando definitivamente Israel sai do Egito, no dia 15 de Nissan, que começa a Hag Hamatzot, que é a festa dos pães ázimos, para quem não sabe, ela tem uma duração de 7 dias, que vai do dia 15, à noite em que saem do Egito, até o dia 21 de Nissan, que quando Israel definitivamente sai do Egito. Mas sai como? Agora, esses 3 dias que Moshe pede ao faraó para cultuar, oferecer um culto no deserto, existe um caminho que eles fazem e eles desviam dos filisteus. Mesmo que a Torá diz que Israel subiu armado do Egito, eles evitam passarem pelos filisteus para evitar a guerra. Mas se subiram armados e evitaram a guerra, qual que é o efeito, né? O que precisava acontecer ainda? De forma que da saída do dia 15, eles permaneceram ainda antes de saírem definitivamente do Egito 7 dias, que é exatamente o período da festa dos pães ázimos, que é um festival em que temos 2 feriados: o feriado do dia 15, né, que é quando sai do Egito, o feriado do dia 21, são feriados bíblicos, são feriados solenes, que é quando definitivamente eles saem do Egito. Então, peraí. Porém, não pelo Mar Vermelho. Peraí, uma confusão. Peraí, agora eu me confundi também, porque, veja, então eles não saem do Egito no primeiro dia da Páscoa? Não saem do Egito no primeiro dia da Páscoa. Eles permanecem 7 dias lá dentro, comendo pães ázimos? Eles não lá dentro, mas eles estão numa jornada. Mas essa jornada, eles não saem do Egito durante esse período de 7 dias. Porque mas que jornada é essa? É a jornada pelo deserto. Eles começam a sair pelo deserto. Só que o caminho que levaria eles por 3 dias, eles teriam que passar pelos filisteus, que inevitavelmente eles teriam que guerrear. Então, o Moshe, ele é orientado por Deus, então evita esse caminho. Ele evita esse caminho, mas ninguém está entendendo o que está acontecendo. Só estão seguindo Moisés. O Egito está enterrando seus primogênitos. O Egito está enterrando seus primogênitos. Okay. Então eles já saíram, vamos dizer assim, da capital do Egito. Agora sim, agora já ficou melhor para nos localizarmos. Então, enquanto os egípcios choravam a morte dos primogênitos, Israel já estava marchando rumo à Terra Prometida. Rumo à Terra Prometida. Porém, eles evitaram o conflito armado com os filisteus. E isso dá a impressão, porque no primeiro momento os egípcios estavam ocupados, primeiro, em se livrar dos hebreus. O fato de dos hebreus saírem com as mãos carregadas, existe até uma tradição de que no Pessa você deve ter coisas valiosas na mesa, porque representa uma transição de uma vida de escravidão para uma vida de riqueza. Né? Momentos do jantar de Pessa, do Seder de Pessa, da Haggadah, em que nós ingerimos alguns alimentos reclinados à esquerda, que indicava um jantar de elite, um jantar de ricos. A outra ocupação que os hebreus também tinham que fazer é saírem com as mãos ocupadas. Então, isso não era uma opção deles saírem sem levarem as coisas. De mão abanando? Porque Deus fez a promessa a Abraão dizendo: de lá eles sairão com as mãos carregadas, serão recompensados. Às 3 à noite, a escuridão que durou durante 3 dias e 3 noites, o Talmud diz que os hebreus entraram nas casas dos egípcios para ver exatamente a localização de que ficavam os bens valiosos, o ouro, a prata, as pedras, né? Mas ninguém mexeu em nada.
Agora, com a morte dos primogênitos, o pânico ele tomou conta dos egípcios. Aquela pedida de Moisés sobre a liberação do povo, com a resistência do faraó e a resistência dos egípcios, tudo isso muda com a morte dos primogênitos. Ou seja, o pânico, o terror, a incerteza tomou conta dos egípcios a ponto deles se livrarem. E uma das formas de garantir de que os hebreus saíssem do Egito definitivamente era carregá-los às mãos deles de joias, de pedras. Então, não bastava gritar, saiam daqui. Mas eles tinham que ter certeza que eles deveriam sair, desocupar a terra, e eles colocavam em suas mãos tudo que eles tinham de valor. Ouro, prata, pedras, né? E uma outra ocupação que eles tinham que fazer era cumprir a promessa que fizeram a José, que pediu a seus irmãos: o Senhor nos tirará daqui, e quando isso acontecer, vocês levam o meu corpo daqui. Eles também tinham que encontrar o corpo de José para saírem do Egito. Ou seja, da noite do dia 15, que definitivamente eles saem com as mãos carregadas... 15 de Nissan. 15 de Nissan, né? Eles saem com as mãos carregadas e evita passar pelos filisteus, que colocariam eles dentro da rota que para a Terra Prometida. Eles vão para um caminho mais longo, eles desviam essa rota. E isso dá tempo do faraó ver que eles estão perambulando, ou seja, eles estão perdidos. E o fato do faraó pensar que eles estavam perdidos, ele foi encorajado a persegui-los. Ou seja, a saga do Egito ela não termina com a morte dos primogênitos. Agora existe uma prestação de conta com as forças egípcias lideradas pelo faraó. Então agora era a prestação. Agora a saga ela só terminou quando realmente o faraó. Na verdade, a saga não terminou, né? Depois de 40 anos. Mas ali do Egito é quando o faraó afunda. Que não é no Mar Vermelho, hein? Não foi no Mar Vermelho. Não foi no Mar Vermelho. Então, quando nós lemos na literatura, né? Nós lemos na literatura a travessia do mar. Depois nós vamos aqui exemplificar com o mapa, né? Foi o Mar de Juncos. Ah, não era Mar Vermelho. Juncos. Inclusive o Teilim, os Salmos, né? Todas as poesias bíblicas que retratam essa saída, ela trata sobre o Mar de Juncos. Por isso que ninguém atravessou o Mar Vermelho, muito menos Moshe. Curiosamente, para você que está nos acompanhando aqui, está acompanhando pela primeira vez, você deve conhecer na escola, né? A história da abertura do Mar Vermelho, né? Mas foi um erro de tradução, né? Quando foram traduzir o Mar de Juncos, que tem uma fala até parecida, né? Mas foi traduzido erroneamente para Mar Vermelho. E aí sim, Shimon, a travessia do mar, ele separa definitivamente essa realidade de escravos, e o faraó faz a sua última prestação de contas, né, junto com os seus cavaleiros. E essa salvação coletiva da travessia, da abertura do mar, da travessia dos hebreus, da perseguição dos exércitos egípcios e do próprio faraó, atravessarem do outro lado e ver os seus perseguidores boiando, afogados, o cavalo e o seu cavaleiro, fez com que Israel tivesse a permissão dos céus de oferecer um cântico, um shiro, que é o que nós conhecemos do Êxodo 15, que é o cântico de Moshe, o cântico da salvação, da redenção, que eles viveram aos olhos dos seus perseguidores, né, que procuraram tirarem a vida. Então, esse cântico, né, o cântico que também marca um comportamento de Míria, que tem a iniciativa de dançar com as mulheres tocando um pandeiro, ela marca definitivamente essa saída, aí sim, começando uma jornada pelo deserto até que Israel e os hebreus sejam definitivamente introduzidos na Terra Prometida, né, que vai levar também um tempo muito maior, muito mais longo do que
havia sido programado, né? Pelos erros de percurso, né, que vai se desenrolar no caminho. Mas essa não é a questão. A questão é que Israel sai do Egito. Então, isso marca um outro feriado bíblico, né, que é o Shivil de Pessa, o 7º dia de Pessa, da Páscoa, que é marcado definitivamente com a abertura do mar de juncos, por onde passam os hebreus e aonde fica os perseguidores. Nós temos um ditado lá de Pirkei Avot, né, sobre os perseguidores, né? Sobre o perseguidor e o perseguido, sobre com quem Deus está, mostrando que Deus sempre está ao lado do perseguido, né? Então, independente de qual cenário se monta, né, de quem que está com o bastão do perseguidor, não importa o quão justo ele seja, Deus sempre está com o oprimido, Deus está sempre com o perseguido. Então diz o Talmud que os anjos também desejaram cantar esse livramento dos hebreus e Deus não permitiu. Por que Deus não permitiu? Porque Deus sentiu pela morte dos egípcios. Deus sentiu pela morte do faraó, os seus cavaleiros e também pelos primogênitos do Egito que morreram. Tanto que até hoje todas as famílias descendentes dos hebreus, descendentes dos judeus, eles precisam resgatar o seu primogênito como um pagamento pela morte dos primogênitos do Egito. E chama-se de Bidyon Raben. O primeiro filho, ele pertence a Deus. E aí, como ele não pode oficiar como Cohen, como sacerdote, porque Deus depois veio escolher a Levi, todos os homens, todas as famílias precisam resgatar o seu primogênito, né? Inclusive o primogênito dos animais, dos puros e dos impuros, pertencem também a Deus, Shimon. Bom, é um momento diferente do que a maioria das pessoas conhece, porque a cultura judaica ela não é difundida e não é uma obrigação das nações conhecerem, né? Acho que cada um conhece aí o que está ligado à sua cultura, à sua religião, né? Às suas crenças. Mas muitas coisas judaicas, se fossem ensinadas, tornariam o mundo um lugar melhor. Não porque os judeus são os melhores, não, mas a Torá, essa sim, a história do nosso povo, a cultura que Deus nos deixou, essa sim, ela transforma todo um povo, né, e nos eleva, né, espiritualmente. Então, é um momento de elevação que nós estamos vivendo, né? E porque Israel e os judeus estão vivendo esse momento de elevação, isso acaba trazendo bênçãos para todas as pessoas, não apenas para o povo judeu. E por que o judeu é abençoado? Porque ele é melhor que os demais povos? Mais uma vez, não é porque ele é melhor que os demais povos, é porque ele faz o papel de aproximação do santo, das dimensões celestiais, o que acaba abençoando. É uma promessa, aí sim, aí é uma promessa ao povo de Israel, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, todas as vezes que Israel embarca nesta viagem que é a aproximação com o mundo celestial, né, com as dimensões mais sagradas, todos, por consequência, acabam recebendo as bênçãos, né? E as festas chamadas festas bíblicas da peregrinação, elas nos colocam numa rota de bênção. É o momento de buscarmos as bênçãos mais elevadas, e Pessa traz justamente, além de nos lembrar que escravos éramos e que agora somos livres e que temos uma nova responsabilidade mediante esse mundo, justamente, aí eu volto no começo dessa fala, né? Quando nós falávamos, o povo judeu é especial? Não, mas ele tem uma missão. Aí sim, essa missão é transformar o mundo em um lugar melhor.
é tikkun olam, é a transformação constante, dia após dia, um passo de cada vez. E é isso, é disso que se trata esse momento importante. E aí, Shemuel, o povo judeu, dentre as tribos, teve os seus primogênitos. Depois nós vamos estudar sobre isso até mais, né? Onde os primogênitos perderam o direito a receber, a exercer o serviço sagrado, né? E passou a ser de uma tribo específica. Também nesses dias onde nós estudamos o pecado do bezerro de ouro, né? Que precedeu aí a celebração de Pêssah. E os papéis acabam sendo invertidos, aquilo que era para ser já não é mais, justamente porque o desenvolvimento humano, ele não é linear, ele é cheio de reviravoltas, porque somos humanos e somos resultados das escolhas que fazemos. Veja, Deus fez um papel de nos remover da escravidão, mas Ele nos manteve livres para fazermos escolhas. E nessa jornada no deserto, nós fizemos várias escolhas, como fazemos hoje. Até hoje nós fazemos escolhas. É o livre-arbítrio, né? Ele nos tira de momentos onde aí nós já não teríamos a capacidade de nos libertarmos, justamente. E veja só, o grande decisor para que Deus haja são as nossas limitações. Ele nos permite irmos até aonde as nossas limitações nos permitem irmos. Veja. Então, o povo de Israel não poderia ter se revoltado, Shemuel, e derrubado o Império Egípcio de dentro para fora? Poderia. Era mais numeroso. Né? Tanto é que isso se tornou um motivo para que o faraó tivesse medo e mandasse matar todos os primogênitos, todas as crianças, todos os meninos, né? Homens, todos os meninos que nasciam, né? Era uma lei egípcia eliminá-los. Exato. Né? Eliminem controle, aí sim um controle de população. Um controle de população. Ora, uma hora eles podem se revoltar e sobrepujar as nossas forças, são mais numerosos do que nós. Bom, então Israel poderia, mas as limitações nas mentes do povo de Israel, elas não permitiam. E aí quando as limitações não te permitem, aí você sim precisa de milagres. Mas quais foram esses milagres? Aí nós vemos as 10 pragas que aconteceram, a libertação, a travessia do Mar de Juncos, que não é Mar Vermelho, né? Yam Suf, o Mar de Juncos, né? Essa é a palavra hebraica que erroneamente acabou sendo traduzida depois como Mar Vermelho, e não. Então, as limitações sempre mudaram as decisões do povo de Israel, e aí essa história acaba não sendo linear, né? Eles não saíram do Egito, não atravessaram o Mar de Juncos e chegaram diretamente em 3 meses, 5 meses em Israel, não. O resultado nós sabemos, né? Ficamos 40 anos ali no deserto, libertando nossas mentes das garras do faraó, né? Nós saímos do Egito, o faraó se afogou no mar, o Império Egípcio entrou em decadência e aquilo já não existia mais como foi. Mas permanecemos presos e essas limitações elas refletem até os dias de hoje. A libertação do Egito foi uma... Nós temos as leituras do 7º dia de Pêssah, que coincide, né, com esse feriado, inclusive, em que Êxodo 33, Moshe está pedindo em que a presença divina ela esteja conosco. Então, no primeiro momento que tratava-se de uma libertação física, sair de uma opressão, né, em que você não tem as liberdades constituídas, foi um foco do coletivo dos hebreus, que somados de 3 milhões dos que saíram na liderança de Moshe,
Quando eles chegam no deserto e eles passam a ter essa experiência que nos liga, inclusive, né? Nós estamos dentro do Sefirat HaOmer, que é a contagem das semanas, né? E essa contagem das semanas ela vai nos colocar dentro de uma data, que é o único feriado bíblico que ela não tem uma data fixa. Todos os outros feriados solenes existe uma data fixa, mas para Shavuot ela não tem uma data fixa. Mas qual que são as referências? A contagem das semanas. E as contagens da semana nos coloca dentro de Shavuot, que é quando definitivamente Moshe ele chega aos pés do monte com a população dos hebreus para serem definitivamente apresentados pelo autor da redenção. Porque até ali ninguém tinha exata certeza de que força e de que poder, se era o Deus dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, ou se era uma magia do faraó, do Moisés, ninguém tinha certeza. O próprio Moisés não tinha absoluta certeza de que ele estava liderando a saída de uma massa de hebreus dali. Tanto que um dos sinais que Deus dá aos anciãos, que são a transformação da água em sangue, a mão que transforma fica leprosa, e o cajado que se transforma em serpente, seriam os sinais que Moshe deveria convencer os anciãos de que a redenção chegou. Por quê? Moshe ele fala na terceira pessoa. E quando perguntarem quem te enviou, você diz, o que eu digo? E Deus diz, eu sou o que serei, eu serei o que serei, te enviou, mas por esse nome os teus pais não me conheceram. E quando Moshe ia saindo diante da presença divina, ele falou, ei, vem cá. E para você, o meu sinal será esse. Quando você trouxer o povo aos pés desse monte, você saberá que eu te enviei. Então, a pegadinha. Ou seja, a todo momento, Deus sabia que a dúvida ela não estava na terceira pessoa, ela estava no próprio Moshe que hesitava em cumprir e atender essa missão. Depois de ele muito hesitar das suas capacidades, ele fica revelada essa dúvida que Deus dá a Moshe, um sinal pessoal, um sinal particular de que quando ele tivesse com a coletividade aos pés do Sinai, ele iria saber. Você vai saber então que eu que te enviei. E isso vai acontecer 50 dias depois da saída do Egito. Ou seja, a contar do dia 15 de Nissan, que começa a Hag Hamatzot, a festa dos ázimos, passando pelo feriado de Shivilo de Peço, o 7º dia de Peça, que marca a travessia do mar, nós temos Shavuot, que é a contagem de 7 semanas, que é o período exato de que Israel chega aos pés desse monte, quando se cumpre o que Deus demarcou com Moshe, dizendo, esse vai ser a lembrança, vai ser o sinal de que eu te enviei. E quando chega definitivamente nesse dia, Deus vai falar assim, demarque lá os montes, o monte, para que ninguém encoste, ninguém suba, que os homens lavem suas roupas, que se banhem e afastem das suas esposas, porque no terceiro dia aparecerei a você, e você me perguntará, e eu te responderei, e todos saberão que eu te enviei. Aí sim, pessoal, aí marca uma intimidade que os hebreus não haviam ainda experimentado, mesmo tendo visto todos os milagres pelos quais eles saíram do Egito. Agora, Shimon, eles definitivamente ouviam pessoalmente Deus com o pronunciamento dos 10 mandamentos, né? As 10 pronúncias que eles ouviram tanto quanto Moshe. E é a partir disso que eles passam a entender que o próprio Deus, o Criador do universo, caminhava com eles, coisa que não acontecia com os outros povos. E vai ser depois do pecado do bezerro de ouro que você classifica a substituição dos primogênitos pelos levitas, é que eles vão perder esse privilégio, né? Eles vão perder esse privilégio, e as leituras que são feitas as leituras que são feitas no Shabat de Hol HaMoed, que nesse ano coincidiu, ela é a tentativa de Moshe assumir um jugo, veja só, eles que estavam oprimidos do jugo do faraó. Agora eles estão pedindo um jugo, qual é? Nós não queremos nada menos do que a presença divina andar conosco. Aí sim, aí nós passamos a entender que a liberdade, ela está
na conexão, né, na missão e nos mandamentos que nós assumimos. Então, não trata-se só de uma liberdade, de uma restrição física, social, econômica, mas de uma necessidade de estar conectado com algo que é mais elevado e que pode te colocar na garantia e no sucesso da sua missão e do seu papel. Então, esse período em que nós estamos, que o Shimon descreve como período mágico, como um período místico, como portais, porque a prosperidade do nosso ano, desse ano em que nós estamos, ainda que o mundo parece estar de ponta cabeça e o Brasil às avessas, nós temos a total convicção que através dos decretos e do acesso dos portais corretos, nós vamos ter o acesso às bênçãos que Deus reserva para aqueles que se elevam através desse jugo da Torá, ou seja, da necessidade da pessoa falar, poxa, estou perdendo a conexão com o sagrado. O que eu preciso para recuperar? Os mandamentos, mas os mandamentos não se tornam um jugo, né? Não se torna um compromisso. Shmuel, porque isso foi implantado na mente das pessoas de que o mandamento é um jugo. É um jugo. Né? De que é um peso, de que é a lei, né? O que é a lei? Mas, na realidade, o povo judeu vê isso como um código. E são muitos códigos que foram entregues ali. Então, o código para você ter saúde, o código para você ter uma família, para você ter paz, o código para você prosperar. E você vai pegando essas chaves que estão ali contidas na Torá e vai abrindo esses portais celestiais. Né? Você vai acessando dimensões. E o povo de Israel no deserto, ele acessava uma dimensão elevada espiritualmente, porque ele estava do lado de Deus. Eles não queriam outro lugar, né? Eles não queriam outro lugar. O Mishkan, que foi construído no deserto, era o lugar mais sagrado da terra. E estava ali do lado. Já pensou você estar do lado do lugar mais sagrado? E literalmente o poder divino, ele se manifestava de forma física, para que nós pudéssemos compreender as dimensões. A mente humana, ela acaba sendo limitada. E Deus precisou, porque nos ama, demonstrar o seu verdadeiro poder e o seu verdadeiro amor, de formas que nós possamos compreender essa dimensão, né, que é infinita. Mas ele acaba curvando o mundo, moldando a realidade para que a gente possa ter uma compreensão. Né? E nesses momentos das festas judaicas, são os momentos em que os portais de bênçãos, eles são abertos. Né? Então ali você tem as bênçãos para que tudo que você plante cresça, para que a chuva venha, para que as pragas não assolem, né, a sua plantação. E isso se aplica ao seu trabalho, ao que você está fazendo, à sua vida, né, aos seus bens. São as proteções, são os códigos sagrados que permitem que você proteja a sua família, proteja o que você tem, proteja o que você está fazendo, construindo. Tudo isso acaba sendo acessado nestes momentos espirituais. Porque você falar das 10 pragas do Egito e ainda continuar cético, né? Existem evidências no Egito hoje, evidências arqueológicas de que esse episódio da saída do Egito aconteceu. Existem hoje evidências. Houve o êxodo. Existem evidências disso. Né? Se você se debruçar aí nas pesquisas arqueológicas, você vai encontrar evidências desse êxodo. Inclusive, existem evidências do próprio exército do faraó que foi encontrado depois, né, afundado numa determinada região ali, onde supostamente o povo de Israel teria atravessado. Não esse Mar Vermelho como nós conhecemos no mapa hoje, era outro lugar, né? Mas você
admitindo aí com você, com os seus botões, que, bom, eles saíram, né, eles saíram do Mar Vermelho, do Egito com mão forte. As pragas existiram? Não, as pragas existiram. E você ser cético hoje aos portais espirituais, né? Quando foi que você rompeu essa crença? Então, nós fomos programados, e o mundo foi programado para ver isso apenas como uma história alegórica do que aconteceu nos tempos antigos, e não que você tenha capacidade de acessar esse poder que está até os dias de hoje disponível, mas disponível para quem vive isso de forma prática. Quem tem isso apenas como um conceito ou como uma história bonita, como uma alegoria, né? Eu vi uma pessoa que, quando ela foi contar a história do povo de Israel, a história do Êxodo, ela falava assim: bom, então nós vamos falar da alegoria do Êxodo. Alegoria, ou seja, um faz de conta, é só uma história criada para trazer um conceito, um exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela se diz mística, cabalista, faz constelação familiar, mas chama a história do Êxodo de alegoria. É uma programação... Ceticismo, né? Um ceticismo desnecessário, porque ele mesmo diz acreditar em Deus, né? Então, ora, você acredita em Deus, que é invisível, né? Que você não pega nele, mas não acredita nas capacidades do mesmo Deus de tirar Israel do Egito com mão forte e se manifestar como se manifestou. Isso é uma alegoria, são as limitações. Por que eu trago isso? Para destacarmos que o tempo todo nós somos programados para nos afastarmos dessa elevação espiritual. O tempo todo nós somos programados para duvidar, para debochar, para olharmos para aquilo e aquilo parecer tão distantes para nós. Aparecia esses dias ali nas redes sociais, duas pessoas brigando. Um dizia: não, mas a prosperidade ela existe no Antigo Testamento, né? Aí o outro falava: não, essa questão de prosperidade não existe, nós temos que viver com o mínimo. Mas daí o outro dizendo: mas o povo de Israel era próspero, me cite aí qualquer um dos nossos sábios que foram pobres. Aí o outro dizia: todos eles foram pobres. Prosperidade é você viver com o que você tem. Isso é verdade. É você viver bem com o que você tem. Mas a outra afirmação de que só que eles tinham muito pouco. Moisés morreu pobre. Então, ele não sabe que Moisés era um dos homens mais ricos dentro do povo de Israel e que, quando foi construir o Mishkan, ele acabou completando o que faltava, porque ele era a família mais abastada que existia entre o povo de Israel. Então, por que eu digo isso? São programações que nos afastam do que realmente importa. E o que importa é estarmos próximos de Deus e não olhando isso como um jugo. Dizem que o povo de Israel acaba tomando uma posição porque aceita o jugo da Torá. Mas o que é esse jugo? Na realidade, não é um jugo. É a liberdade de podermos conviver bem com a prosperidade, com a riqueza, de não termos problemas com isso. Shimon, a prosperidade ela é tão real porque ela dá forma a 2 decretos que Deus emitiu. Por que cristãos acharam os judeus malditos até a criação do Estado de Israel? Porque Deus definiu como decreto para ser cumprido pelo próprio universo, pelas leis da natureza.
de que a terra que só pode ser herdada pelos descendentes de Abraão, ela dá os seus resultados de acordo com o comportamento moral e ético dos seus moradores. Quando nós não alcançamos esse nível mínimo, a terra está programada, né, para nos expulsar dali. Olha só o que acontece com a faixa de Gaza. Samuel, e realmente a terra sem o povo de Israel ela não funciona, porque antes de haver o Estado de Israel era um deserto. Era um deserto. Febre amarela, né? Todo tipo de doença. Nada funcionava ali. Hoje se tornou um paraíso, mas porque o povo de Israel está lá. O povo de Israel volta exatamente com o período em que Deus determinou para isso. Então, a questão da prosperidade e da pobreza e da miséria... Mas você falava da faixa de Gaza, desculpa, a faixa de Gaza, sim, a faixa de Gaza hoje, os palestinos, eles estão numa terra sagrada, mas o comportamento deles não condiz. Morrem de fome, né? Então, antes de que Israel ocupasse a terra, havia um decreto que Deus falou para Abraão: quando completar o nível da iniquidade dos moradores da terra, de Eretz Canaã, os cananitas, os 7 povos que moravam ali, quando se completar a medida, ou seja, havia uma medida que Deus não ia suportar mais. Uma medida ética. Por isso que os filhos de Israel não puderam entrar antes. Os descendentes de Abraão não puderam entrar na terra antes. Ou seja, Deus suporta a iniquidade de 10 gerações. Há uma paciência, há um limite que Deus suporta. E ali eles não haviam completado essa medida. Então eles se tornam cativos e escravos no Egito, até que essa medida da iniquidade dos cananitas eles completam. E aí vão merecer morar os hebreus no lugar deles. Mas quando eles mesmos observam, como os 12 espias, que a terra ela vomita os seus moradores, eles estavam certos, né? Porque a terra estava expelindo os seus atuais moradores para dar lugar aos descendentes de Abraão. E por 2 vezes, né, o cativeiro nos esperou quando nós não cumprimos com essas metas. Então, tanto a bênção como a maldição, ela é um fator que define a forma que Deus se relaciona com um povo. Porque os outros povos, a questão em que Deus suporta a sua iniquidade, ela passa de gerações. Mas Israel não. Quando Israel ele se antecipa em se afastar dessa conexão, já vem uma punição. A sua colheita não é mais a mesma. A chuva temporânea seródia, elas não vêm no mesmo tempo. Existem os períodos, né? Chama 7 anos aí. A Shemitah, né? O período de aí 50 anos, aí tanto. O jubileu são ciclos, né? Agora nós teremos 7 semanas até chegarmos Shavuot. E existe a mesma contagem para o número de anos, que é Shemitah, que é uma justiça social, que é o perdão de dívidas, que é a liberação de propriedades, a redenção da terra, a libertação dos escravos. Então tudo isso redimia e colocava Israel num patamar mais evoluído, próspero. E quando Israel ele regredia nesses comportamentos, a terra negava os seus resultados. Antes de que Israel de que nós fôssemos expulsos de Eretz Israel, a terra foi negando os seus resultados, até que ameaças externas foram permitidas, ou seja, os nossos vizinhos invadiam, roubavam as nossas colheitas, sequestravam os nossos filhos. Então eram sinais de que Deus estava dando de um decreto que já havia sido determinado de quando nós nos afastássemos. Mas quando essa elevação acontecia, a prosperidade também chegava. Por quê? Deus diz assim: vocês emprestarão e não tomarão emprestados. Um de vocês vai colocar 10 em fuga, 10 de vocês vão pôr 1000 em fuga. Vocês emprestarão, mas não tomarão emprestado. Vocês serão cabeça e não serão cauda. E a programação de Israel era de que rapidamente ele se tornasse uma potência econômica e militar respeitada por todos os povos. É uma programação de bênção. Do contrário, ele seria um motivo de vergonha e maldição. Seria zombado. Seria um zombado. Então, óbvio, seria nítido de que qualquer povo que olhasse para a situação judaica no mundo, ele falaria assim: eles foram amaldiçoados por Deus. E é verdade. E é o sujo que falava do mal lavado. Veja, o que foi a história da Europa, no que nós conhecemos historicamente como a Idade das Trevas. Como que eles viviam lá? Né? Só que
depois a teologia foi se desenvolvendo. E como que a teologia chegou à conclusão, a um ponto de se sentir legítima, de olhar para Israel e chamar de povo amaldiçoado? Olha a história que se desenvolveu na Europa, né? Já muito depois de Israel ter sido espalhado pelo mundo, certo? E onde os judeus estavam na Europa existia luz, né? Existia uma evolução em todas as áreas, um desenvolvimento. Então, só que a teologia acabou se desenvolvendo a tal ponto que somente depois, né, do retorno de Israel à sua terra é que as nações foram olhar para Israel e falar, puxa, povo abençoado, olha só. Deus luta por eles. Deus luta por eles. Houve a nítida percepção de que, de fato, Deus estava lutando pelos sobreviventes judeus. Então, a criação do Estado de Israel, ele muda a percepção cristã e principalmente do protestantismo, que ele passa a olhar de forma mais sensível para os judeus sobreviventes. Sobreviventes do quê? Da diáspora. Porque, agora, o que o Shimon destaca aqui é que a prosperidade judaica, mesmo da diáspora, ela acontecia. Ela acontecia. E esse era o motivo, e esse era um principal motivo do castigo judaico, porque a opressão irritava, ele provocava ciúme. Ele provocava ciúmes e, na verdade, eles se tornavam credores, eles emprestavam. Eles emprestaram para a monarquia eles emprestavam para a monarquia da Espanha, para a monarquia da França, para a monarquia inglesa. Todos eles tomavam dinheiro emprestado de quem? Da sua minoria judaica. A sua minoria judaica financiava as guerras, financiava as expedições e controlavam as finanças. E quando a dívida se tornava quase que impagável, aí eles tinham as medidas de segregação que tornava esses judeus de terceira classe, impedindo de que eles recebessem as suas como credor qualquer dívida. Em 1492, o decreto que expulsava os judeus da Espanha, que era a maior colônia judaica na Europa, ela determinava de que judeus não poderiam receber dívidas, receber contas de espanhóis, e que eles tinham um prazo determinado para pagar as dívidas que eles tinham, e as suas propriedades elas seriam confiscadas em menos de 30 dias. Ou seja, eles tinham 30 dias para vender as suas propriedades para saírem da Espanha. E aí essa urgência é igual a do faraó. Saiam, né? Só que diferente dessa saída do Egito, que eles saem carregados com coisas valiosas, nessa saída da Espanha, eles são saqueados. São roubados. Eles são roubados. Porque já não estavam mais naquele caminho de bênção, estavam ainda vivendo a diáspora, né? E a diáspora era dura. A diáspora, tudo que você plantasse, né, você ia plantar uma vinha e não ia usufruir daquele vinho, daquele fruto. Nós temos um período de Tisha B'Av, né, que ele compreende o acúmulo das desgraças em que Israel é acometido na diáspora. Desde o pecado do bezerro de ouro, que é 17 de Tamuz, até a queda do templo, a derrubada do templo, do primeiro e do segundo, no dia 9 de Ave, ela compreende esse período de visitação em que Deus lembra da iniquidade do seu povo. E aí, pessoal, presta bem atenção, a história judaica ela é feita de dores e cânticos. Porque quando Israel não é atravessa... Não é linear. Não é romântica, não é coisa... Israel, não, como diz, né, como foram outros povos, né, de outras culturas, outras religiões, subiu para o céu, outro foi arrebatado, foi trasladado, outro foi viver com Deus, né? O povo judeu não. O povo judeu ele não foi tirado de um lugar e colocado no outro como um passe de mágica. Não. Eles tiveram que construir com suor, com sangue, a sua jornada.
Milhares ficaram para trás, milhares morreram no meio da jornada, sabe? Levou 40 anos ali, depois mais tantos anos, depois tantos anos no cativeiro. E sempre foi uma guerra, sempre foi uma guerra contra o mundo terreno para poder sobreviver. O milagre era sobreviver às mais difíceis situações. Esse era o verdadeiro milagre. Porque quando cantam na travessia do mar, eles cantam exatamente olhando uma redenção e um perigo que eles escaparam. Um cântico espontâneo, né? Foi o primeiro cântico de redenção. A tradição rabínica diz que são 10 cânticos. E o 10º é o de Mashiach, né? Que vai redimir Israel do seu exílio. Esses cânticos, então, eles são produzidos, até o nosso jantar de Pêssah, ele inicia dizendo para as crianças: escravo fomos do faraó no Egito. Shemuel, né? O auge... Um jantar de riqueza. Nós temos a lembrança. O auge de Israel nunca foi ter ido para o céu. O auge de Israel sempre foi ter saído do Egito. Ter saído do Egito e ir para a sua terra. A terra prometida. O destino final de Israel é a terra prometida, é Jerusalém. E não nenhuma esperança de um dia viver no céu. Porque o papel do povo de Israel é aqui. É transformar esse mundo na morada divina. Exato. Exatamente. E não ter a vida facilitada de ir para o céu, onde os anjos, então, fariam ali os trabalhos mais difíceis. Não. É trabalho nosso. De transformar o mundo numa habitação divina. Então, esse sábado que nós estamos vivendo, pessoal, é um sábado que remonta os cânticos. Né? O primeiro shiro é composto por Moshe e por toda a nação judaica. Nós temos na Haftarah, que é lida nesse sábado, o cântico de Davi, que também teve seus altos e baixos. Né? Ele consegue destacar esses altos e baixos de forma que ele tem uma visão panorâmica no final da sua vida de tudo que Deus fez por ele e por Israel. Então são cânticos. E o cântico de Davi está entre os 10 cânticos que será completado com a vinda de Mashiach. E uma leitura muito especial nesse sábado inusitado, Shimon, que é o Cântico dos Cânticos. Esse Cântico dos Cânticos também... A Megilá, né? A Megilá, feita na tarde de sábado, ou na tarde desse feriado de Shivila de Pêssah, ele também nos traz o cântico. E aí é um cântico que Deus faz para Israel. Deus louva. Né? Deus louva a relação, a intimidade que tem com Israel. E esses altos e baixos é exatamente uma precisão de que Deus determina ao povo. Então, mesmo quando castigados ou em dificuldades, o judeu ele tem a certeza de que ele tem uma certeza de pertencimento. Mas é o filho, Shemuel. O filho, mesmo quando ele é rebelde, quando ele está em baixa, ele pertence àquela família. Ele tem esse pertencimento, esse senso. Tudo bem, meu pai, minha mãe, eu aprontei, eu tô indo mal na escola, eu tô dando mau exemplo, eu tô sendo mal criado, mas ele ainda pertence àquela família e sempre vai pertencer. Quando vier um faraó para abocanhar aquele filho, o pai vai sacar da espada e vai defender a integridade daquele filho. E por mais que o filho seja desobediente, o pai continua amando aquele filho incondicionalmente. Olha, se você obedecer, se você for uma pessoa honrada, se você seguir as regras aqui de casa, você será abençoado comigo. Você vai ter tudo. Tudo que você me pedir, eu te darei. Agora, se você desobedecer, você terá as punições. Você vai ficar sem um videogame, você vai ficar sem aquele passeio, sem aquele lanche que você gosta tanto, mas o amor, ele não diminui. Um pai, ele não vai remover o nome do filho. Sempre, Shemuel, nós vemos as pessoas mais terríveis. Na cadeia e a mãe chorando, indo lá visitar, e se bobear, ela ainda diz: meu filho é inocente.
né? Agora, por que só com Israel era diferente? Né? Por que seria, né? Por que seria diferente com Israel? Então, essa relação que marca esses cânticos são de altos e baixos. São de altos e baixos, de um comprometimento que mesmo quando Israel passa por essas dificuldades, ele entende, através desses decretos e da sua relação com a Torá, o que fazer para voltar. Nós temos um cântico nós temos leituras especiais que antecede o Pessa, que nós iniciamos no último final de semana, que chama Shuvá Israel. Os profetas chamando Israel para um retorno, para uma techuvá, para uma reaproximação. E nós vivemos exatamente num período em que as nações elas passam a se incomodar com a presença judaica no seu próprio lugar. Então, mesmo que a presença de judeus na criação do Estado de Israel, ela cria um incômodo. Ela cria um incômodo de uma maioria que tem um extenso território, mas ele passa a se incomodar com o que a presença judaica produziu daquele lugar. Aquela joia, né, na então, coroa. Quando está em Tel Aviv, quando você está em Jerusalém, quando você exporta frutas de uma terra árida que ela nunca produziu em outras mãos, ela nunca deu resultado positivo em nenhuma das outras mãos durante o período em que nós estávamos fora dali. Era uma terra, por exemplo, de forma prática, né, no Império Otomano, onde os turcos dominavam, aquilo ali era uma província das mais pobres e das menos importantes. Ela foi uma joia da coroa, uma joia do Oriente Médio, quando Salomão era rei. Foi. Quando Salomão era rei. Depois, as 12 tribos, né, são dissipadas. Aí diáspora, né? Aí depois volta, reconstrói o templo. Você tem na percepção, nós falávamos esses dias, né? Que o Bilam, ele olhou exatamente. Ele olhou lá a presença no deserto, as habitações ainda, né? No deserto e conseguiu enxergar um oásis, uma Dubai, né? De uma criatividade de moradia num lugar deserto. Agora, sobre Eretz Israel, nós temos as impressões dos imperadores. Nabucodonosor hesitou sobre a destruição do primeiro templo, né? Ciro, o Grande, determina a reconstrução do que foi o templo. Né? Nós temos Alexandre o Grande, que ele estabelece um respeito, uma conexão para que não seja destruído o templo, não seja ocupado, seja preservado as tradições dos judeus. E os romanos, mesmo Tito, que comandava uma operação de controlar a revolta judaica, sendo desaforado com 2 legiões inteiras sendo dizimadas por um grupo de guerrilheiros de judeus, ele hesitou muito sobre a destruição do segundo templo. Então, os romanos, né, os romanos que largaram na sua história, dentro da arquitetura, dentro da engenharia, um modelo de civilidade, eles olharam para aqueles lugares com muito respeito. Ou seja, sempre quando nas mãos dos judeus, Eretz Israel, ela deu seus melhores resultados. Né? Ela deu seus melhores resultados. E hoje, um incômodo que existe sobre a existência do Estado judaico, criado em 1947 pela Liga das Nações, ela incomoda porque são um dos maiores exportadores de frutas, que está fazendo o deserto produzir. Né? Que está exportando água. Uma terra árida está exportando água. Né? Desertos reflorestados, né? A tecnologia, né? Então, equilíbrio social. Equilíbrio social, gente. Total equilíbrio social. Equilíbrio social. Você anda tranquilo nas ruas. Um país que está em guerra, você anda de madrugada nas ruas com celular, com dinheiro, com roupa, tranquilamente, sem nenhum temor de ser assaltado. Pergunta para um brasileiro que recebeu cidadania israelense, fez aliar, né, retornou. Pergunta se ele quer voltar para o Brasil. Não quer! Mas Israel está em guerra. Por quê? Porque alguém tem ciúmes, incomoda o equilíbrio. E o equilíbrio que comprova que Deus existe,
que comprova que a Torá é verdadeira e que a Torá aplicada na vida normal das pessoas, na vida cotidiana das pessoas, torna aquelas pessoas mais prósperas. Shemuel, eu gravei vários vídeos lá pro meu canal, justamente fazendo um comparativo, né? Veja, o brasileiro recebe em torno de $700 por mês. É a renda média aí do brasileiro, né? O israelense, $3.500 por mês. Agora, o Brasil é muito maior, muito mais rico. Nosso PIB é 3 vezes maior, 4 vezes maior que o PIB de Israel. E por que lá há uma distribuição de renda melhor do que aqui no Brasil, que bênção. É muito maior, muito mais rico, muito mais poderoso? É bênção. Israel não tem riqueza zero. A riqueza natural de Israel é a zero. riqueza celestial. Pô. A Torá. Por isso que nós falamos naturais, códigos sagrados milenares que desbloqueiam a prosperidade. O Brasil tem tudo que tem e não é. Israel não tem nada que o Brasil tem e é próspero. A civilidade, ela é um dos grandes sinais em que Deus abençoa. Até não judeus, até outras cidades, outros países em que a civilidade ela funciona. Agora, ainda mais com o povo do pacto, que determina essa comparação que o Shimon faz das dimensões do Brasil, dimensões continentais, né? A idade de mais de 500 anos. Mais de 500 anos. Mais de 500 anos. É montado na riqueza natural que existe aqui. O Brasil era para estar entre as grandes potências disputando para a frente da China. Nós temos, Shemuel, brasileiros que ainda passam fome. Nós temos brasileiros ainda estão desempregados, né? Nós temos ainda discussões, Shemuel, de gente analfabeta ainda, né? Nós estamos discutindo coisas que já estão resolvidas. Por que a gente olha e fala, não, esse é um país de primeiro mundo? E olhamos aqui para nós. Não que os outros lugares não tenham seus problemas. É claro que tem. Aí alguém já vai dizer, vocês são vira-latas, né? Não. É você ter maturidade para reconhecer aonde as coisas estão dando certo e olhar para nós mesmos, os brasileiros, os judeus, olhar para cá, para nossa nação, que é maravilhosa, mas que tem muito a melhorar, e falar, puxa, se nós aplicássemos isso que funciona lá aqui, talvez nós estaríamos numa posição melhor, né? Talvez ainda temos pessoas que passam fome, talvez elas não estivessem passando. Agora, como que pode esse contrassenso, né? Existir fome no maior produtor de alimentos do mundo. E aí? Como é que você explica isso, gente? É um desequilíbrio. Um total desequilíbrio, né? Uma falta de... não é falta de sorte, não. Né? É falta de honestidade. Né? Isso aí arruína. Isso arruína qualquer país. Então, e essa análise, Shimon, ela já tinha sido feita pela então ministra britânica, Margaret Thatcher, que ela teve que levantar o país de uma grande recessão do pós-guerra. Né? E ela impôs medidas duras como uma judia. Né? Nós tivemos lá José consertando, prevenindo o Egito de uma crise econômica com previsão, ou seja, ele estava à frente do tempo. Ele conseguiu salvar o Egito de uma crise econômica. Margaret Thatcher, ela estava em outro tempo, ela estava no outro momento, ela estava levantando o país que estava no pó, ou seja, a Inglaterra quebrou sendo a maior dona de terras do mundo. Do mundo, o maior império. Então ela estava em cima de muitas riquezas na Índia, na África, na América do Sul. O próprio Israel, né, a terra do Oriente Médio pertenciam a eles, né, quando eles saíram quebrados. E ela fala uma coisa, ela diz assim, não é sobre a riqueza natural. Não é sobre a riqueza natural. E ela faz comparações ali do tempo dela. Ela comparava as riquezas russas da então União Soviética com o Japão, com a Suíça, que não tinha nada das riquezas, não tem terra, das não riquezas tem naturais que tinham a Rússia e outros grandes países, como o Brasil. Então,
A Torá diz que, o Taná diz que quando a ruína de um país, ela começa com a deterioração dos seus juízes. Da moral. Da moral. É. Então, quando os seus queda. cabeças, né, o Salmo 29, tá, pessoal? Que vamos fazer agora no Kabbalat Shabbat. O Salmo 29 é um recado ao Filho dos Poderosos, de que quando a corrupção ela começa sempre das cabeças, né? E ela se torna uma ruína e um desastre para toda a sociedade. E essas são as comparações do porquê um país de 500 anos, não somos tão antigos quanto a China e Rússia, mas cadê o desenvolvimento? 500 anos comparado a 80 anos da existência do Estado de Israel, e você tem uma arrecadação per capita menor, tão desproporcional. Tão desproporcional. Se isso não for as bênçãos dos portais que Deus dá a Israel, vai ser o quê? Como que nós vamos explicar isso aí? Muito bem, para você acompanhar mais sobre essa história, sobre esse momento que nós estamos vivendo e desbloquear as bênçãos da tua vida, programaram e o tempo todo estão programando você para estar por baixo. Analise isso, comente com alguém, fale, puxa, eu quero ser próspero, alguém vai falar para você, não, meu irmão, largue mão disso aí, isso é uma invenção, isso é charlatanismo, falar em prosperidade, falar em crescimento, nós temos que viver com o pouco que Deus nos deu, mas Deus não nos deu um pouco, Ele nos deu o mundo para administrarmos. Ele colocou você aqui como criador, co-criador do empreendimento divino, senhor do seu próprio destino. Você é a criação de Deus, você é especial, você está acima. E como é que você vai viver com nada e olhar os outros vivendo com tudo? Bom, quer aprender mais sobre isso? Continue aqui com a gente na Sinagoga no Sim Brasil. Agora nós vamos receber o sábado, o Shabat, com as rezas mais do que especiais, porque agora estamos vivendo esse período místico. Só uma coisinha. Diga, Shemuel. Você fez uma abertura sobre a saída do Egito dos Binenos, sim. É o momento. Só, né? Para finalizar nessa excelente abertura que você fez, nós temos uma das leituras de Pessa, que é o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos é a visão que o mundo passou a ter de Israel, do Israel de 1948, da independência, de Ben-Gurion, sobre a criação de um novo Estado que resiste a todo tipo de pressão internacional e sobreviveu às guerras, às muitas guerras. A história dos Binenos, sim, também, ela remonta esse Vale de Ossos Secos, que o Holocausto Ibérico permitiu que os sobreviventes da Inquisição se escondessem num criptojudaísmo como cristãos novos, para que nesse período da Geulah retornassem ao seu próprio lugar. Então fique para você essa comparação e essa lembrança do nosso pertencimento e de que também isso que estamos passando como nosso processo de retorno, ele está exatamente previsto dentro das bênçãos e das maldições que Deus ordenou, da forma como seríamos espalhados, mas que também da forma como seríamos trazidos de volta. E isso está acontecendo agora, logo depois da remoção dos cativeiros, da criação do Estado de Israel. Muito bem, fique aqui conosco agora com o recebimento do Shabat, a leitura dos Salmos e as bênçãos especiais desse dia sagrado. Não saia daí, continue e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo, o seu joinha, e você também pode ser um membro do nosso canal, onde você terá acesso a um grupo de WhatsApp para falar comigo, com o Shemuel Zakkai e com todos os nossos mestres aqui da Sinagoga no Sim Brasil, ok? E se você quiser se tornar um mantenedor desse projeto,
que tem abençoado a vida de milhares de brasileiros com raízes judaicas, você pode usar as informações que aparecem aqui na descrição do vídeo e que aparecem na sua tela. Não saia daí, continue acompanhando a nossa programação agora.